Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que eu recebo todos vocês hoje para a nossa aula. E o assunto do vídeo de hoje vai ser sobre o verbo e o efeito de dinamicidade. É simples, é uma aula instrutiva para que você perceba como as palavras se relacionam. Vamos falar sobre a proposta do adjetivo e do advérbio e o seu funcionamento com relação ao verbo e ao substantivo dentro dessas nossas frases, nas nossas orações, para que você consiga perceber se você está usando corretamente as palavras associadas ao verbo e ao substantivo. E para isso, faça já sua inscrição aqui conosco para você poder participar da nossa comunidade. Deixe o seu like, o seu comentário é muito importante também. E participe sempre. É um prazer receber todos vocês da nossa comunidade do canal Português à Mesa. E vamos para a nossa aula de hoje. Espero que vocês tirem o máximo proveito possível para poder aproveitar e aprender português todos os dias, todas as horas. Um grande abraço e eu te encontro em nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal! Vamos iniciar o nosso estudo de hoje falando sobre o verbo e o efeito de dinamicidade. Como isso funciona? Há uma certa simetria na relação do adjetivo com o substantivo e do advérbio com o verbo. Pode-se dizer que o adjetivo está para o substantivo, como o advérbio para o verbo. Fala-se então que a função do adjetivo é a de modificar o substantivo, a do advérbio de modificar o verbo, e em outros termos costuma-se falar em certas funções. A função adjetiva, que é a própria de todas as palavras que se associam ao substantivo, como se eles fossem satélites em torno de um núcleo. Veja na tela o que está acontecendo. Se nós olharmos bem, nós temos "à tarde soprava uma brisa mansa". Neste exemplo, nós podemos verificar que mansa relaciona-se ao substantivo brisa porque tem a função de caracterizá-lo, foi o que nós te dissemos. Se é o adjetivo, ele tem a relação com o substantivo. Mas, se olharmos, vamos falar sobre a função adverbial, que é própria das palavras que se associam ao verbo para modificar-lhe o sentido. Isso é muito importante sabermos. Na tela, nós temos soprou mansamente. À noite, uma brisa soprou. Soprou mansamente. Mansamente é um advérbio que foi criado a partir do adjetivo mansa. E aqui associamos a ele o sufixo mente. Mas nesta função, o advérbio se relaciona ao verbo e não ao substantivo. Isso é muito importante entendermos para sabermos como funcionam essas relações. As funções da dinamicidade do verbo aqui em funcionamento, porque se não soubermos, vamos associar palavras erradamente e até classificá-las erroneamente. É importante observar que as palavras de função adjetiva entram em concordância com o substantivo a que se referem. Isso nós precisamos deixar muito claro. E as de função adverbial ficam invariáveis. Isso é, pessoal, mantém forma fixa qualquer que seja a alteração na frase. Convém também lembrar que os advérbios associados a adjetivos também são invariáveis. Vamos dar uma olhada? Aqui nós temos, deste lado, palavras de função adjetiva e do outro lado, as palavras de função adverbial. Quando lemos, precisamos prestar muita atenção para podermos ver se essa palavra associada a outra, ela é função adverbial ou função adjetiva. Por exemplo, córregos rápidos corriam pela encosta. Se você disse rápidos, obviamente você já precisa perceber que o advérbio, por sua função adverbial, ele não possui variação. No caso apresentado, rápidos associa-se ao substantivo
córregos, por isso é classificado como um adjetivo. No exemplo, córregos corriam rapidamente pela encosta. Obviamente, você agora associou rapidamente ao verbo correr. Não se confunda. Veja um outro exemplo. Abriram bastantes vagas para o noturno. Abriram bastantes comunica-se com vagas, que seria o substantivo. A palavra bastantes, neste modelo, é um pronome adjetivo. Funciona como se fosse um adjetivo, caracterizando a proposta do substantivo vagas. Mas, se lêssemos, abriram vagas bastante numerosas para o noturno. Perceba agora o que você fez. Abriram vagas bastante numerosas. Isso precisa ficar muito claro. O advérbio está, sim, associado ao adjetivo, mas a função aqui da palavra bastante não cabe dizer que seria o adjetivo. Nós temos o advérbio. Aprendeu? Por isso é que nós dissemos anteriormente que ele também não varia. Aqui seria a intensificação da ideia do numerosas. Aprendeu? Mais um exemplo. Meia porta está aberta. Meia comunica-se com o substantivo porta, dando a ideia de que somente a metade da porta é que está aberta, a outra está fechada. Mas meia já não podemos nem considerar como advérbio, por ser uma palavra feminina, que se associa ao substantivo porta, que também está no feminino. Mas se dissermos, a porta está meio aberta, agora a situação não é a mesma. Meio aberta, pensemos, está um pouco aberta. E aberta seria o adjetivo. E a relação da palavra meio com aberta, perceba que não há uma concordância, mas não tem problema, porque meio é o advérbio e o advérbio, quando associado ao adjetivo, também fica invariável. Por isso é que nós precisamos prestar muita atenção quando formos fazer as relações. Você entendeu? Ficou claro? Mas vamos olhar mais um outro problema. Quando lemos, há certos advérbios que, além do significado explícito, eles estabelecem pressupostos. Quer dizer, significados não explícitos que são apreendidos por dedução. Por exemplo, pessoal, se disséssemos, a legislação não permite mais dirigir alcoolizado. Quando colocamos um advérbio mais, no caso não se permite mais, do exemplo, o uso desse advérbio mais, ele estabelece uma ideia de pressuposto de que antes foi permitido. Por isso é que nós precisamos prestar atenção quando lemos a língua portuguesa para podermos apreender esses sentidos, essas deduções. Isso não está escrito, evidenciado, mas podemos compreender que ali, anteriormente, poderíamos beber. Você viu? O advérbio também funciona dessa forma. Agora, perceba o seguinte, certos trocadilhos entre palavras de função adjetiva e palavras de função adverbial produzem frases de muito efeito. Isso é muito importante dentro da nossa língua. É o que ocorre nos dois exemplos aqui transcritos, para você perceber comigo na tela. A alternância entre muito, advérbio associado a adjetivo, e muitas em função adjetiva e alternância similar entre poucos e poucas, serviu para manifestar pessimismo em relação à nossa política, em relação à nossa realidade política. Perceba as palavras na tela comigo. Poucas leis, muito democráticas. Mas quando você diz muitas leis, pouco democráticas, é um trocadilho simples. Mas aí é importante você entender como funciona o procedimento de análise. Nós temos poucas leis muito democráticas e temos muitas leis pouco democráticas. Ficou claro para você que tudo em língua portuguesa basta prestar atenção para fazer associação. E as associações precisam ser muito lógicas, porque às vezes nós confundimos muito o que é um adjetivo
com o que é o advérbio. Na sequência, você agora fará os exercícios para poder praticar e ficar bom nessa parte. Preparei para vocês alguns testes e umas perguntas para que você responda e aprenda a usar corretamente esses efeitos de dinamicidade com referência ao verbo, com referência ao adjetivo e saiba usar bem todas essas palavras. Fique conosco e faça os exercícios. Um grande abraço, pessoal! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição. Participe sempre. É um grande prazer ter todos vocês conosco aqui no canal Português à Mesa. Um grande abraço, pessoal!